Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e versículo de número 7 em diante. Aleluia. Deus é bom. Louvado seja o Senhor nessa noite. Diz assim a palavra: eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz no cárcere, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Aleluia. Toma teu assento nessa noite. Mostrar uma palavra subordinada a um tema. Deus não errou quando te escolheu. Subordinado a um tema. Deus não errou quando te escolheu. Fizemos a menção de uma palavra muito conhecida. A Bíblia Sagrada vai nos relatar acerca de um homem por nome de Simão Pedro. A Bíblia Sagrada nos relata que aqui neste capítulo Tiago está perdendo a sua vida. Tiago está dentro de um cárcere também. Herodes pega Tiago e Herodes lança uma proposta a ele, dizendo: Tiago, deixa de pregar, deixa de anunciar esse Cristo e eu te dou a vida. Mas parece que eu vejo esse diálogo dentro daquele cárcere. Parece que eu vejo o Tiago olhando para Herodes e dizendo: olha, eu posso perder tudo na vida, mas a palavra de Cristo eu não nego. Eu quero dizer para ti nessa noite: você pode perder tudo na vida, as portas podem se fechar, amigos podem te abandonar, familiares não têm por perto, mas Deus está dizendo para mim: eu não errei quando te escolhi, eu não errei quando te chamei, a minha palavra para te basta. Levanta a cabeça, morrer nessa terra é lucro. Aleluia, Deus. Olhe para cá, Tiago está morrendo, Pedro está preso. Para você entender melhor, para você entender a biografia de Pedro, Pedro vai se tornar líder da igreja. Pedro era um homem simples, Pedro era um homem pobre, Pedro não tinha nada na vida. A Bíblia vai nos dizer que uma certa feita Jesus está pregando as margens do mar da Galileia. A Bíblia vai nos contar que havia pescadores em alto mar. A história todo mundo conhece. Pedro passa a vigia da noite e ele não pesca nada. A Bíblia vai nos contar que Jesus se aproxima dele. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, entra no barco e joga a rede para o outro lado. A Bíblia nos relata, oh glória, aqui Pedro entra, a Pedro obedece, e quando Pedro lança a rede, a Bíblia que nos diz que o barco veio a pique, as redes quase se rompiam. A história nos relata que Jesus está em terra, a Pedro vem atônito, a Pedro vem agora maravilhado e se prostra aos pés de Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus olha para Pedro e olha para Tiago e diz: a partir de hoje você não vai ser mais chamado pescador de peixe, mas a partir de hoje vocês serão chamados pescadores de alma, ou pescadores de homem. Depois de uma frustração, a Jesus lança um chamado, a Jesus dá a eles um ministério, a Jesus dá a eles uma
obra. A Jesus dá a eles uma visão. Porque Cristo não erra. Quando escolhe alguém, e Deus está dizendo para você, a 24 da terceira. Aleluia, Deus. Se logo aí, estou arrancando essa página e estou fazendo de você a pescador de alma. Glória a Deus, aleluia. A pescador de alma. Aleluia, Deus. Mas irmão, foi conturbado. Irmão, portas se fecharam. Famílias não querem bem. Deus está dizendo: olha, Deus do ventre da tua mãe, eu já te escolhi. Aleluia. Quer o inferno ou não, quer Satanás ou não, eu estou te dando um chamado hoje. É pescador de homem, é pescador de homem. A Bíblia vai nos dizer que a partir de agora, Pedro começa a seguir a Jesus. Pedro agora começa a andar os 3 anos e meio de Cristo na terra. E o que me chama a atenção é que Pedro é o único que mais faz perguntas para Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus lavou os pés do discípulo. A Pedro, ele sai bem longe quando chega a vez dele. Jesus está lavando os pés, lavou um, lavou do outro. Quando chega em Pedro olha para Jesus: os meus pés tu não vai lavar. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. A Pedro automaticamente lança as mãos para frente e diz: Jesus, não é só os meus pés que estão sujos, lava minhas mãos. Aleluia, Deus. Jesus, alguns só os pés estão sujos, mas eu estou com o corpo, eu estou com as mãos, eu estou aí que não entendeu. Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto alguns chegam achando que é alguém, Jesus está dizendo: eu quero te dar um banho de misericórdia, eu quero te dar um banho de sangue e transformar. Aleluia, Deus. Pedro, em uma certa feita, e Jesus está pregando, e todos começam a se levantar. Pedro, ele olha junto com os discípulos e diz: mestre, que mensagem dura é essa? Não vê tu que todos estão indo embora? Não vê tu que todos estão te deixando? E Jesus olha para Pedro e diz: tá ruim para você, vai junto. Tá ruim também, te levanta e vai junto. Pedro olha e diz: para onde eu irei? Se somente tu tem palavras de vida eterna. Aleluia, Deus. Em uma dessas, Jesus está agora no Getsemane. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, nem que tu esteja à beira da morte, eu não vou te abandonar. Eu sou teu amigo, eu te amo, eu não vou negar a fé. A Bíblia vai dizer que agora os soldados romperam o pé e tomaram Jesus. E Jesus diz a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Quando os soldados pegam a Jesus, a Bíblia diz que antes que o galo cantasse, chega o primeiro homem e diz a Pedro: tu és um dele. Outro diz: tu andava com ele. E o que me chama a atenção, se aproxima a mulher e diz: tu tiveste como ele. Há 3 pontos na vida de Pedro. Primeiro, fala com ele. Segundo, anda com ele. E terceiro, se veste como ele. Há um ensinamento tremendo, porque não adianta vivermos de aparência. A Pedro podia ser quem for, mas estava igualzinho a Jesus. Falava como ele, andava com ele e se vestia como ele. Aleluia. Só que o coração estava longe. Quando o negócio apertou, quando o negócio estreitou, Pedro nega Jesus. E o que me chama a atenção aqui é que quando Pedro se dá por si, Pedro sai desesperado. Pedro agora entra num sistema nervoso, porque ele sabe quem é Jesus. Todo judeu era instruído na lei, todo judeu conhecia a Torá, todo judeu
conhecia o Antigo Testamento. Pedro sabia que ele era o Emanuel. Pedro sabia que ele ia vir de uma virgem, que ele era o Messias, ele era o Yeshua Mashiach. Pedro sabia e entendia que Cristo até veio da morte, mas iria ressuscitar. A Bíblia vai nos contar que Pedro sai. Olha que interessante. Pedro volta para as velhas práticas. Pedro volta para o mar para pescar. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus desce à sepultura. E quando Cristo desce à sepultura, a história nos diz que 3 mulheres vão até o sepulcro de Jesus. Quando Jesus ele desce à sepultura, a Bíblia Sagrada nos relata que ao chegar lá naquela sepultura, Pedro estava removida. E havia um anjo sentado lá. E ele olha para Maria e diz: Maria, quem procuras aqui que está vivo? A história nos relata que Jesus falando com Maria, fala: olha Maria, antes de tu anunciar, primeiro chama a Pedro. Mas Maria poderia dizer: Pedro te negou, Pedro te abandonou, Pedro não quer mais. Aí Jesus, com um olhar de misericórdia, imagina o eu a Bíblia, não disse: eu não olho como o homem vê. O homem vê a queda, o homem vê a falha, o homem vê os erros, mas eu todavia, Maria, vou olhar porque eu chamei. Eu não erro quando eu chamo. As pessoas podem te acusar, as pessoas podem se levantar, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não errei quando te escolhi, eu não errei quando te dei chamado, eu não errei quando te dei a promessa. Levanta a cabeça, sacode a poeira, a terra te espera. Aleluia, Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro volta às velhas práticas mais. Agora Pedro não fala mais como Jesus. Pedro não está andando como Jesus. É a Bíblia quem diz que Pedro está nu. Porque tudo que se distancia de Cristo perde a aparência dele. Tudo que está longe de Cristo não fica mais parecido com Ele, não anda mais como Ele, não se veste mais como Ele, não canta mais. Eu vou falar, Jesus, porque é crente que acha que pode levar uma vida de qualquer jeito, mas Jesus está dizendo para alguém: 2025 está chegando, tu precisa mudar as atitudes, tu precisa mudar o posicionamento, tu precisa deixar de você é e viver uma vida regrada. Aleluia, Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que ela chega naquele local. Só que o que me chama a atenção é que naquela reunião estavam todos os discípulos. Eu imagino Maria chegando perto, primeiro passando todos os discípulos. Pedro estava em alto mar, porque a Bíblia tem diz. Mas só o que me chama a atenção é que Cristo não olhou para a aparência de Pedro, Cristo não olhou para o que Pedro estava fazendo. Simplesmente Cristo torna a chamar. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou tornando a chamar a quem um dia eu escolhi. Porque Deus não é interesse, irmão. A Deus não errou quando disse que ia ser pregador. A Deus não errou quando disse que tu seria um profeta. A Deus não errou quando te disse que tu seria uma levita. Algo aconteceu, você parou, você desanimou. Mas eu vim aqui para te dizer: não está ouvindo para Satanás. Deus quer concluir o chamado na tua vida, a promessa na tua história, a promessa na tua casa. Acredita? Pedro volta. E quando Pedro volta, Jesus tem um diálogo com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus repete por 3 vezes. E na última, Pedro diz: Jesus, tu sabes.
Só que agora o diálogo é diferente, irmã Franciele. Porque primeiro Jesus chama Pedro para ser pescadores de alma. Agora Jesus dá a certeza: vai e apacenta as minhas ovelhas. Vou repetir. Antes era só uma promessa, irmã Franciele. Agora Jesus está dizendo: vai, confia, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Te coloca de pé. Te coloca de pé. Aleluia. Aleluia, Deus. Entender que Pedro teria milhares de motivos para desacreditar. Todo mundo. Pedro teria milhões de motivos para dizer: Jesus, eu não quero mais. Jesus, eu estou cansado. Mas Jesus, todo mundo olha para ele com a certeza da garantia. Pedro, apacenta as minhas. Abre a tua mão. Que manto e a séria. Alabarachanda, calamanto e a saia. E me comando e a séria. Alabarachanda, mandagai. A não açúcar, manto, rabacalamandarachanda. Vá na confiança do que eu te falei, Pedro. Senhor, que às vezes te desestou nessa noite. O cansaço tem te tomado. Eu vou falar, Deus. Só eu sei as guerras que tu travou por esses dias dentro do teu quarto. E tu dizia dentro do teu interior: Senhor, vai virar o ano. Senhor, não pode ser o mesmo 24 na Galamanto e a séria. Ainda por essas madrugadas, Jesus, a dor no coração foi tamanha, porque tu carrega o peso. E tinha momentos que me levantava da cama por dia, para subir e derramando a lágrima. Mas Deus está mandando te dizer: mulher, apacenta as minhas ovelhas e mais do resto. Eu estou cuidando. Olha o que Jesus está mandando te dizer. Há uma preocupação maior. Aqui está te tirando o sono. Há uma preocupação maior. Aqui está te trazendo desespero. Mas Deus está mandando te dizer: é só tocar o cajado no mar e ele vai abrir. Há um povo que vai passar por nada. Há um povo que vai passar contigo, Moisés. Há um povo vindo na marcha. Porque achavas tu aqui enfrentar sozinha. Estou eu cuidando dos mínimos detalhes. Eu vou dizer: vou eu te surpreender, porque o ano não terminou ainda. A ordem é: Jesus, eu vou falar. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Do resto eu cuido. Do financeiro. Eu cuido. Eu cuido. Estou toda arrepiada. Eu cuido. Eu não ia conseguir pregar sem antes de falar isso. Porque turba meu coração, bebê. Se até quando tu achava que não era, eu fiz acontecer, lembra? Este projeto aqui tinha um plano só para o final do ano. Eu adiantei, porque eu mando no tempo. Eu mando no tempo. Jesus, eu vou falar. Os meus planos era chegar nesse lugar só no final do ano. Porque eu levava para a estatística humana, não tenho. Ele não aceita. Mas Jesus está trazendo na
tua memória. Porque o tempo, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, Deus. Ah, Jesus. Alamanda, calamanda, gastaria. Eu sinto algo diferente. Eu sinto algo diferente aqui. Ah, Jesus. A Deus muda o tempo, porque é todo tempo. A Deus coloca lá no tempo e também tira do tempo. A Deus trabalha no tempo e fora do tempo. A Deus volta o tempo adiante do tempo, porque Ele é o dono do tempo. Aleluia, Deus. Olha para cá. Pedro está vivendo agora a certeza, porque Jesus deu uma promessa: apacenta as minhas ovelhas. Pedro agora está tranquilo. Pedro agora está tranquilo. E no capítulo 12, é a Bíblia quem diz que Pedro está dormindo. Porque crente que recebe promessa dorme tranquilo. Ah, Jesus. Crente que recebeu a certeza não tem por que se preocupar. Vou dizer: a Deus abre porta onde não tem. A Deus envia debaixo da. A Deus tira de quem tem pra dar. A Deus está dizendo: eu prometi, confia. Dorme tranquilo. A ninguém toca, a ninguém fecha, a ninguém fala. Aleluia, Deus. Ninguém conspira, porque quem prometeu foi Deus. Aleluia. Pedro está dentro de um cárcere. Pedro está dentro de um cárcere. A Bíblia diz que havia soldados romanos guardando cada entrada de porta. Só que a Bíblia vai dizer, eu vou falar, Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro está numa ruína. Pedro está passando uma dificuldade. E as ovelhas, irmã Gabriela, que estão fazendo? Olha. Aleluia. Aonde isso, irmão? A Bíblia diz que havia uma casa com os templos de Pedro. Olha. Não, tu não entendeu. Enquanto pastores sangram, ovelhas oram. Enquanto pastores choram, ovelhas, eu estou toda arrepiada. Ovelhas choram. Enquanto pastores estão sofrendo a descarga, as ovelhas choram. Em vez de falar mal de pastor, Aleluia, Deus. rodinha de chimarrão, não, ora. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou rasgar verba. Eu estou debaixo de uma autoridade. A Bíblia diz: levam Pedro para a morte. Alguém teve a iniciativa, chamou nosso líder pela mão, o nosso líder está lá. Aí eu imagino um cutucando o outro e dizendo: o que nós vamos fazer? Até que chega um crente que gosta de orar e diz: eu não sei vocês, mas eu vou orar por Pedro. Eu vou jejuar por Pedro. Você está entendendo a importância de quem está na frente de uma obra? Tem que ter soldados na retaguarda para orar. Eu quero saber se tem alguém que vai orar. Aleluia, Deus. A Bíblia diz: orai sem cessar. O único meio que eu encontrei é orando. A única forma que eu achei foi orando. Se te apresenta outro meio, esse não chega até o céu, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. É o salmista que vem dizendo: tu és o meu socorro na hora da angústia. Só tem um meio de chamar a atenção de Deus: é gravando o joelho no chão e orando a Deus. Olha pra cá. A casa está orando? Sim ou não?
está buscando. A casa, eu vou baixar um livro, trazendo nos dias de hoje. A casa, igreja. O que a igreja estava fazendo? Orando. Porque aonde há união, a resposta de orar é por palavras. A Bíblia diz, capítulo 3 do livro de Atos: Pedro e João desciam juntos. Vou repetir: Pedro e João desciam juntos. União. E a Bíblia diz que eles não desciam a passeio. A Bíblia diz que eles desciam para orar. Quer ver o quadro da tua vida mudar? Ora. Quer ver o teu filho mudar? Ora. Quer ver ele largar a droga? Ora. Quer ver largar a prostituição? Ora. Só tem no meio das coisas mudar. Orando, mas irmão, eu não consigo sozinho. Mas se eu não sentir a tua dor, se eu não chorar as tuas lágrimas, que sentimento eu estou carregando? Paulo vem dizendo que haja sorte em nós, que tenhamos o mesmo sentimento de Pedro, de João. Não, que haja em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Que sentimento é esse? De dar a vida por eles. Eu vou falar do que me adianta pregar bonito, cantar bonito, se eu não ajudo a minha casa. Aleluia, Deus. Eu vou falar, Jesus. Se eu não consigo orar pelos meus irmãos, se eu não consigo orar pelo Lucas, se eu não consigo orar pelo Miguel, por que eu vou orar, meu irmão? Até se está negando a noiva. É tempo de orar, é tempo de se unir, porque 2025 está chegando e não pode ser a mesma coisa. Olha para cá. Há uma igreja orando. Eu já vou encerrar. A Bíblia diz que um anjo visita Pedro. Uma oração moveu o céu. A Bíblia diz que um anjo vai até o cárcere e Pedro está dormindo, porque Pedro está debaixo de uma promessa. Pedro entendeu: enquanto não se cumprir, eu não posso morrer. A Bíblia vai nos dizer que o anjo desperta a Pedro. Pedro, acorda, porque eu não falo com quem está dormindo, Pedro. Eu vou falar disso. A Bíblia vai dizer que a gente deve manter vigilância. Primeiro é orar. Oração de novo. E vigiai. A Bíblia diz: desperta tu que dormes. O anjo chega no Franciele e desperta Pedro. Pedro, eu não posso falar com quem está dormindo, Pedro. Te acorda. Jesus não errou quando te escolheu, Pedro. Levanta, Pedro. Te desperta. A Bíblia vai dizer que Pedro se levanta. E a primeira coisa que o anjo vai dizer para Pedro é: amarra o teu cinto. Prende ele, Pedro. Tenha certeza que a caminhada vai ser longa. Ajeita o teu cinto. Ajeita o que tu tem e anda, Pedro. A pessoa que não ajeitou ainda, e ela está dormindo desajeitado. Jesus está dizendo: ajeita, amarra esse cinto e vai para a batalha, Pedro. Coloca a tua sandália. Coloca a tua sandália. A Bíblia vai dizer que a gente tem que andar calçado no Evangelho da verdade. Além de tu te ajeitar, além de tu te acordar, anda calçado
endossado na palavra, porque nada acontece assim não for pela palavra. A libertação pela palavra, a cura pela palavra, a restauração pela palavra, a mover do céu pela palavra, para o evangelho da palavra. A gente que vem e por onde passamos, eu tive em tal cidade, eu tive em tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí começa a falar de Freud, aí começa a falar de Calvino, aí começa a falar de Martinho Lutero. Foram homens, foram, mas aquele que é e sempre será é Jesus, o da palavra, o da palavra. Eu não vi nome de presidência libertar, eu não vi nome de pregador libertar, mas eu vi o Cristo a descer a sepultura e ao terceiro dia ressuscitar, para mostrar para o homem que o homem não é nada. Hoje só é bom um diploma, hoje só é bom porque foi em tal lugar, só é bom porque tem nome. Jesus, mas a minha Bíblia diz que Ele é o nome acima de todos os nomes. Que é nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pedro quem diz: não há na terra um homem, não há na terra um nome, não há na terra um ser que pode te dar direito de salvação, a não ser quem? É Jesus Cristo de Nazaré. Não te engana, meu irmão, não te engana. Se não tiver palavra, não tem nada. Pedro, agora, e aqui eu observo, pega a tua capa. A tampa da chaleira vai fora. Pega a tua capa. Havia uma lei destinada pelo Império Romano que só podia andar para sair do leprosário quem tivesse uma capa, e essa capa só era dada para famílias importantes. É isso. Porque tu acha que Bartimeu estava à beira do caminho, e a Bíblia diz que conhecia o Bartimeu pela capa, porque embaixo da capa de Bartimeu havia siglas do nome do pai. Porque Bartimeu não é o nome do moço. Bartimeu, Bart em grego, quer dizer filho ou filho da perdição. E Timeu quer dizer o nome do pai do garoto. Então Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Timeu era um oficial de Israel, lutava pela verdade, mas a revolução de Roma, para tomar a nação de Israel, mataram a Timeu. Timeu tinha um filho, eles com medo de uma dinastia pegam o garoto, não matam, mas para mostrar para Israel que ninguém parava Roma, eles arrancaram os 2 olhos de Bartimeu, deram a capa para ele, com direito de esmolar na cidade. Eles olhavam para aquela capa e eles viam a identidade de quem ele era. Eu vou repetir. Eles olhavam para a capa e olhavam a identidade do garoto. Quando olhavam de longe, percebiam: aquele é Bartimeu, o filho de Timeu. Se a capa quer dizer identidade, Pedro estava sem identidade. Tem certeza do que tu está falando? Tem. Porque os estudos vão dizer que do lado direito de Pedro ficavam os 10 mandamentos, e do lado esquerdo a genealogia de Pedro dentro da capa de Pedro. Isso quer dizer que ele tinha Jesus, identidade com a palavra. O anjo olha para Pedro: Pedro, não me adianta te
tirar daqui do seu mesmo. Pedro, não me adianta eu te tirar do cárcere, não adianta eu te tirar da sombra, não adianta eu te tirar da bebedição e tu continuar mesmo. Pedro, pega a capa, pega a identidade. Eu só te reconheço se tu tiver identidade. Mas amanhã, vivemos uma geração, e há quem diga que é a pior geração. Por quê? Falta de identidade. Há 3 requisitos importantes na vida. Primeiro, ajeitar tudo nela. Segundo, calçar o evangelho da verdade. Terceiro, não esquecer a identidade. Porque hoje eu sou crente aqui, mas no outro ambiente ninguém sabe que eu sou crente. Hoje eu ando aqui, falo aqui, mas o meu serviço é chocarrice, é brincadeira, é piadinha, é tudo que não convém ao céu. E Jesus está dizendo: eu te conheço com uma identidade preta. Do que me adianta ganhar o mundo inteiro? Ah, Jesus, e naquele dia ele não saber quem a gente é, porque a Bíblia diz, olha como é a palavra, é um mistério tão grande, porque a Bíblia diz: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço, eu não sei quem tu é. E quando a gente chega para ir em consultório, sempre digo isso, o que a gente apresenta no balcão? A nossa identidade. A gente só vai ser chamado depois que vê a nossa identidade. Caso contrário, fica sentadinho. Eu vim dizer para ti, há um chamado que breve vem, irmão Miguel, e Deus está dizendo: cadê a tua identidade? Cadê a tua identidade? Logo o soar da última trombeta vai chegar, meu irmão, e a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem em Cristo Jesus serão transformados em um corpo incorruptível e serão levados para a glória. Eu quero saber se você está entendendo